Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre o Evangelho de João e chegamos hoje ao estudo de número 7, cujo título é O Morto Ressuscitado. Esse estudo está baseado em João capítulo 11 e nós vamos estudar a história de Lázaro, a sua doença, a sua morte e a sua ressurreição. Antes, porém, de nós entrarmos no nosso estudo, eu tenho as boas novas para anunciar a você. Já recebi aqui a minha lição do próximo trimestre e você consegue ler o que está escrito aqui, qual será o tema do trimestre? Metanoia. Metanoia é o que está escrito aqui na capa da lição e será o tema do nosso próximo trimestre. Metanoia significa mudança de mente. E o que a lição vai abordar não é essa mudança de mente que o cristianismo causa, essa mudança de ideias, de conceitos, o arrependimento, uma vida nova, não apenas isso. A lição vai abordar também as interações que ocorrem na mente, a saúde mental, tópicos como ansiedade, depressão, transtornos mentais, à luz da Bíblia, como o cristão deve pensar, como o cristão deve se posicionar perante esses fenômenos psiquiátricos. Então, o tema promete ser muito bom também e você já pode providenciar a sua lição. Acesse o site editoraluzdomundo.com.br e já garanta o seu estudo diário do próximo trimestre. Muito bem, vamos iniciar o nosso estudo sobre o capítulo 11 de João. Um dos primeiros tópicos abordados ali no capítulo 11 é a demora em Jesus se deslocar de onde ele estava para ir até Betânia, que era a vila onde Lázaro estava e estava doente e estava enfermo. Para nós entendermos esse contexto geográfico, eu chamo você para ver o slide e os gráficos e o mapa que nós vamos projetar na tela. João capítulo 11, verso 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, nosso primeiro ponto geográfico é a aldeia de Betânia. Porém, se nós retornarmos 2 versículos antes, lá em João capítulo 10, verso 40, nós vamos ver que ao final do capítulo 10, Jesus se deslocou e Jesus se retirou para além do Jordão, para o lado leste do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Então, enquanto Lázaro estava enfermo na aldeia de Betânia, Jesus estava para além do Jordão, Jesus estava na Pérea. Porém, em que local especificamente para além do Jordão? Bem, o texto diz que Jesus foi para o lugar onde João batizava no princípio. E qual era esse lugar em que João batizava no princípio? Se nós voltarmos ao capítulo 1, no verso 28, nós encontramos o seguinte registro: Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse verso do capítulo 1, versículo 28, trata do batismo de Jesus por João Batista. Então, o local, o ponto de referência para o batismo de Jesus é Betânia, do outro lado do Jordão. Agora, você não pode confundir essa Betânia do capítulo 1 com a Betânia do capítulo 11, a Betânia onde Lázaro estava morando. A Betânia do capítulo 11 está do lado oeste do Jordão. A Betânia do capítulo 1, onde Jesus foi batizado, está do lado leste, está do outro lado do Jordão. Para nós melhorarmos ainda mais a distinção entre o local mencionado no capítulo 1 de João e o local mencionado no capítulo 11, é interessante nós vermos a informação de que Betânia é concebida por muitos estudiosos e mesmo por cristãos primitivos como uma corruptela de Betábara. E Betábara era, sim, uma vila, um vilarejo conhecido nos primeiros séculos. Inclusive, a Bíblia, na versão King James, usa a tradução Betábara, em João capítulo 1, verso 28. E Betábara significa local de travessia, o local em que o povo de Israel atravessou o Jordão
para entrar na terra prometida. Então, Betábara, que foi traduzida como Betânia, além do Jordão, que foi o local de batismo de Jesus, foi também o local em que o povo de Israel, saindo do Egito, entrou na terra prometida. Com essas informações em mente, eu convido você agora a olhar o mapa para nós identificarmos essas regiões e as distâncias entre elas. Vamos para a tela. Nessa imagem de satélite, podemos ver aqui o norte da África e aqui o sudoeste asiático. Vamos dar um zoom porque o que nos interessa é o território de Israel. E o nosso primeiro ponto de referência será justamente o Templo de Jerusalém, que está ali indicado por esse marcador. Aí estava o templo, construído por Salomão, depois reformado por Herodes, o templo que Jesus frequentava. E aqui para o nosso estudo, nós vamos fixar um marcador no lugar do templo e vamos dar o nome aqui para esse marcador de Templo de Jerusalém. Essa é a nossa primeira referência. Agora, já que estamos falando de Lázaro em Betânia, precisamos identificar onde é Betânia. Ela é uma vila moderna aqui, mas nós podemos identificar um sítio arqueológico chamado de Tumba de Lázaro. Então, vamos pesquisar esse ponto aqui e inserir um outro marcador. Aqui, então, nós temos o sítio arqueológico que se interpreta como a tumba de Lázaro. Se é realmente a tumba de Lázaro, nós não sabemos, mas nós podemos ter uma ideia de que essa é a região da antiga vila de Betânia. Então vamos colocar o nome desse marcador aqui como Betânia. E agora o que nós podemos fazer é: qual a distância que havia entre Jerusalém e Betânia? Vamos estimar aqui pela imagem de satélite. Então, eu vou traçar uma linha reta entre Betânia e o Templo de Jerusalém. E aqui, na medida, é indicado 2 quilômetros. Claro, as estradas não coincidem com linhas retas, né? Então, nós podemos falar que entre Jerusalém e Betânia havia cerca de 2 quilômetros. Agora, o que é mais interessante é nos perguntarmos, enquanto Lázaro estava enfermo aqui em Betânia, onde Jesus estava? Bem, pelo texto que nós lemos, vimos que ele estava para além do Jordão, no lado leste do Jordão. Então vamos achar o Rio Jordão aqui. Veja, olha, o Rio Jordão está passando aqui, ó. Ele vem serpenteando por aqui. Aqui embaixo nós temos o Mar Morto e aqui em cima nós temos o Mar da Galileia. Portanto, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, nós temos o Rio Jordão, fazendo esse trecho aqui. Agora, em qual dos pontos para além do Jordão, a leste do Jordão, do lado direito do Jordão, em qual dos pontos Jesus estava? Bem, com base em João, capítulo 1, verso 28, e com base na informação de que Betânia é uma corruptela de Betábara, nós podemos pesquisar agora onde fica esse local chamado Betábara. E quando nós inserimos essa informação aqui no mapa de satélite do Google, ele nos indica essa localidade aqui e já vem por definição, ó, local do batismo de Jesus. Nós vamos apagar essa informação do Google aqui, porque ela não nos interessa, mas o importante é saber que essa é a região. O que nós encontramos aqui no local que o Google indicou? Nós encontramos uma espécie de lagoa, uma espécie de açude, que era usada para batismos. E aqui também nós encontramos um vilarejo moderno, mas que remonta a séculos passados. E essa é a região da vila de Betábara, que foi traduzida em João 1:28 como Betânia, além do Jordão. E aqui nós temos o Rio Jordão serpenteando. Porém, o que é muito interessante é este ponto aqui, que é indicado como o local da travessia do povo hebreu saindo do Egito para entrar na Terra Prometida, e este aqui é tido também o local do batismo de Jesus. E para que você entenda melhor, vou colocar algumas imagens aqui de como é esse local do Rio Jordão.
Aí você pode ver, então, o local do Rio Jordão chamado de Betábara, ou de Betânia, além do Jordão. Esse aqui é o Rio Jordão. Desse lado, nós temos o lado israelense e aqui nós temos o lado da Jordânia. O Rio Jordão é exatamente a fronteira entre os dois países. Desse lado, Israel, nessa outra margem, Jordânia. Então, aqui é tido como o local mais preciso tanto do batismo de Jesus quanto da travessia do povo que saiu do Egito para a Terra Prometida. Voltando agora para essa região, nós podemos colocar um outro marcador aqui e nós vamos chamá-lo de Qasr al-Yahud, que é o nome desse local. Com esse marcador estabelecido, o que nós fazemos agora é traçar uma rota entre esse local para onde Jesus estava ao final do capítulo 10 e a vila de Betânia. Então, vamos ligar essas duas localidades agora. Vou traçar um caminho entre Betânia e este local para além do Jordão, onde Jesus estava. Vou fazer uma linha mais ou menos reta e aqui nós vamos ver a medida. Então, está sugerindo aqui 28,7 quilômetros. Então, nós podemos dizer que entre Betânia e o local onde Jesus foi para além do Jordão, havia cerca de 30 quilômetros. Isso em linha reta, mas como essa região aqui é desértica, é muito improvável que o trajeto fosse feito em linha reta. Era necessário contornar os obstáculos naturais para que a viagem não fosse tão abrasadora pelo deserto. Então, para andar um trecho superior a 30 quilômetros, era necessário pelo menos um dia de viagem. Vistas essas informações, nós vamos agora para a leitura do texto. Tenho aqui João capítulo 11, a partir do verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Já vimos que essa aldeia fica bem próxima a Jerusalém. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os seus cabelos. E aqui esse verso 2 faz referência ao banquete na casa de Simão, em que Maria derrama o perfume nos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Quando esse episódio vai acontecer? Vai acontecer no capítulo seguinte, no capítulo 12. Mas João, como está escrevendo o seu livro anos depois do episódio acontecer, ele já antecipa que isso vai acontecer no capítulo 11. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E essa linguagem aqui é bonita, porque ela demonstra uma fé implícita de Marta e Maria. Basta dizer a Jesus que aquele seu amigo amado está enfermo, e já fica subentendido que Jesus pode dar uma solução e que Jesus vai dar uma solução, porque é o seu amigo querido que está enfermo. A fé está implícita aqui nessa fala. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E de que maneira Jesus seria glorificado? Com essa enfermidade e a consequente morte de Lázaro? Por essa situação de Lázaro, ressuscitando Lázaro, Jesus faria o maior de todos os seus milagres. Mas alguém poderia dizer, ora, Jesus já havia ressuscitado a filha de Lázaro, Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Por que a ressurreição de Lázaro é o maior dos milagres? Porque a filha de Jairo havia acabado de morrer. Algumas pessoas questionam até mesmo se ela estava realmente morta. O filho da viúva de Naim também tinha acabado de morrer, mas Lázaro foi ressuscitado depois de morto e sepultado por 4 dias. É por isso que a ressurreição de Lázaro é o maior dos milagres de Jesus. E é por isso que Jesus diz que aquela enfermidade que levaria à morte de Lázaro seria usada para glorificar o Filho de Deus. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
Ou seja, não eram pessoas desconhecidas, como foi o caso de Jairo, que parece não ter uma relação íntima com Jesus. Aqui eram pessoas que Jesus amava, eram amigos. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Qual era o lugar onde Jesus estava? Em Betábara, além do Jordão, no lado leste do Jordão, cerca de 30 quilômetros em linha reta. Se Jesus, imediatamente ao receber aquela notícia, fosse em direção à aldeia de Betânia, ele gastaria pelo menos 1 dia de caminhada. Mas Jesus fica na região da Pérea, do lado leste do Jordão, ainda por 2 dias, como se não tivesse pressa, como se não atribuísse uma urgência à situação. Depois, verso 7, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Ora, Betânia, a vila de Lázaro, estava dentro da Judéia. Nesse momento, Jesus estava na Pérea, que era outra divisão administrativa sobre a qual governava Herodes. E como os discípulos reagem a isso? Verso 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? É que no capítulo 10, Jesus entrou em uma discussão muito ferrenha, em uma discussão muito intensa com os líderes religiosos. E eles determinaram tirar a vida de Jesus. É por isso que Jesus passa o Jordão e vai para a região da Pérea, para estar numa região distante, numa região mais desértica, longe do perigo, longe da ameaça de morte. E quando Jesus diz que agora vai voltar para a Judéia, para ir até Betânia, os discípulos falam, mas Senhor, nós não fugimos de lá com medo da morte, agora nós vamos voltar para lá de novo, nós vamos para essa zona de ameaça, essa zona de perigo? Verso 9, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Da mesma forma que andar de dia é seguro porque está tudo iluminado e andar de noite é perigoso porque existe trevas, os ladrões assaltam de noite, os bandidos se escondem nas trevas de noite, então as horas da noite não são para andar, não são para sair, não são para trabalhar. Para isso, existem as horas iluminadas do dia. Jesus está dizendo que as trevas espirituais que o impediriam de trabalhar, que culminariam na sua morte, ainda não estavam imperando. Ainda havia luz, ainda era de dia, metaforicamente falando. Ainda era tempo de trabalhar. E, portanto, como nós vimos lá na lição de número 1, como havia um tempo determinado para cada coisa no ministério de Jesus, ainda ele estava em liberdade de agir e mesmo então podia ir a regiões de perigo como era a Judéia. Verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E os discípulos não entendem o que Jesus queria dizer. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus usou linguagem figurada, mas os discípulos entenderam literalmente. Jesus falava de Lázaro dormindo, como Lázaro estando morto, e os discípulos entenderam que um doente que está dormindo tem tudo para melhorar, porque o repouso renova as energias e permite que as próprias defesas do corpo operem. Foi nesse sentido que os discípulos entenderam. Verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por que Jesus compara a morte a um sono? Pelo menos por 2 razões. Número 1. Quem está dormindo está inconsciente do mundo à sua volta, da mesma forma que quem está morto está inconsciente. Número 2. Quem está dormindo, em algum momento, acordará. Da mesma forma, quem está morto, em algum momento, ressurgirá, levantará, ou para a ressurreição da vida, ou para a ressurreição da morte. Por isso, a morte é comparada na Bíblia a um sono. Verso 15 agora, continuando as palavras de Jesus. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E essas palavras de Jesus parecem estranhas, porque ele diz assim, Lázaro morreu e por vossa causa
eu me alegro de que lá não estivesse. Ora, como o amigo de Jesus morre e ele diz assim, eu me alegro porque eu não estava lá antes dele morrer ou mesmo no momento quando ele morreu. Qual o sentido dessas palavras de Jesus? Veja aqui, e por vossa causa. Jesus está falando com os discípulos, ou seja, a morte de Lázaro, embora fosse um evento triste, dela poderia ser retirado um resultado que atingiria os discípulos de uma forma alegradora a Jesus. Como assim? Os discípulos, vendo o milagre de Jesus, teriam sua fé mais fortalecida do que nunca. Se havia em algum deles uma dúvida de que Jesus era o Messias, essa dúvida seria totalmente sanada, porque ali eles teriam a maior demonstração do poder divino de Jesus. Verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. É engraçado porque aqui o Tomé demonstra que ele está indo numa missão suicida, como se ele achasse que o procedimento de Jesus de querer voltar para o local em que ele foi ameaçado fosse um procedimento desarrazoado, fosse algo sem planejamento, que Jesus não tivesse conhecimento real da situação. Mas mesmo assim, Tomé está falando, nós vamos com Jesus, vamos estar ao lado dele, custe o que custar. Verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. E essa informação é muito interessante, nós vamos descer a ela mais profundo daqui a pouco, lá nos versos seguintes. O que eu destaco aqui é um comentário que a lição faz sobre esse verso que nós acabamos de ler, o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. E a lição, aqui na parte de segunda, no terceiro parágrafo da parte de segunda, ela diz assim, sabemos que quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Correto, acabamos de ler isso aqui. A cidade de Betânia ficava a cerca de 1 dia de viagem de onde Jesus estava. Correto. Acabamos de ver isso ali nas imagens de satélite. Sabemos também que ele demorou 2 dias e depois levou mais 1 dia para viajar até Betânia. Correto. Agora, o problema aqui da redação da lição está na próxima frase. Ela conclui assim, então Lázaro provavelmente já havia morrido quando Jesus recebeu a mensagem. Bem, aqui nós temos vários problemas. Primeiro problema, no verso aqui que nós lemos, Jesus só fala aos discípulos que Lázaro morreu depois de 2 dias que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Segunda informação, o livro Desejado de Todas as Nações diz que a fala de Jesus, aquilo que Jesus falou, lá no verso 4, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa frase de Jesus foi levada até Betânia pelo mensageiro. E essa frase foi falada para Marta e para Maria enquanto Lázaro ainda estava vivo. Terceiro elemento, o livro Desejado de Todas as Nações também diz que Jesus não saiu da Pérea e fez uma viagem rápida, dinâmica, até Betânia. O Desejado de Todas as Nações diz que Jesus atendeu os sofredores, os enfermos, durante o seu trajeto. Então, é muito provável que Jesus tenha demorado mais de 1 dia para fazer essa viagem. É por isso que, com base nas informações que nós temos, essa conclusão aqui da lição, de que Lázaro provavelmente já havia morrido quando Jesus recebeu a mensagem, essa conclusão não nos parece interessante à vista desses elementos. Tudo bem? Vamos agora voltar para o texto de onde nós paramos. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Já vimos essa informação. É cerca de 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, no máximo 3 quilômetros. E por que João nos dá essa informação da distância entre Jerusalém e Betânia?
para falar do verso 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então João fala, olha, Betânia fica perto de Jerusalém. E logo em seguida ele explica. Então as pessoas de Jerusalém podiam vir facilmente à cerimônia fúnebre, podiam ficar ali em Betânia consolando a família do falecido. Agora note o interessante, a expressão que é usada no verso 19 é muitos dentre os judeus. Essa é uma expressão genérica. Judeu é aquele que é descendente da tribo de Judá. Porém, a maneira como essa expressão é usada no livro de João, ela é frequentemente aplicada aos líderes religiosos que eram inimigos de Jesus, que haviam ameaçado Jesus. Então, o que nós retiramos daqui? Essa proximidade de Betânia com Jerusalém fez com que muitas pessoas que eram grandes inimigos de Jesus fossem também àquele local do sepultamento, aquele local da cerimônia fúnebre. Então, quando Jesus vai para Betânia, ele não se encontra apenas com os familiares de Lázaro, ele se encontra também com muitos dos seus inimigos de Jerusalém, muitos dos líderes dos fariseus. É por isso que João nos dá essas informações. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Note que Jesus não vai até a casa em que elas estavam. Jesus fica em outro local. É por isso que o verso 20 fala que Marta saiu de casa, Maria ficou lá, Marta saiu para ir até Jesus. Uma possível explicação por que Jesus não chegou ao local é exatamente essa, porque muitos dos inimigos, muitos que tramavam a morte de Jesus, estavam lá. Eram os judeus que tinham vindo de Jerusalém para Betânia. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Veja como são doídas essas palavras de Marta. Parece que aqui existe uma certa censura, uma certa acidez também nas palavras dela, dizendo, Jesus, o Senhor podia ter vindo, por que o Senhor não veio? A causa da morte de Lázaro foi a omissão do Senhor. Ao mesmo tempo, no verso seguinte, essa certa acidez do discurso de Marta é temperada com uma declaração de fé. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. E aqui é muito bonito porque mesmo em face da morte, mesmo em face da tragédia, mesmo em face de uma certa decepção com Jesus, Marta confessa também a sua fé de que Jesus pode fazer tudo. Mas será que ela esperava que Jesus ressuscitasse Lázaro? Quem sabe? Verso 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E como Marta reage a isso, ela fala, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Veja que Marta aqui tem a doutrina correta, a doutrina que é ensinada também no Novo Testamento, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, que no final dos tempos haverá ressurreição de mortos. Por que essa informação é tão interessante aqui? Porque os saduceus, que eram os rivais dos fariseus, não acreditavam em ressurreição. O partido dos fariseus, sim, acreditava em ressurreição. Os saduceus não acreditavam. E Marta aqui, ela diz, eu sei, Lázaro vai participar da ressurreição no último dia. E Jesus, como que interrompendo aquela fala dela, faz uma outra declaração muito direta, ao estilo da declaração que ele fez para Nicodemos, ao estilo da declaração que ele fez para a mulher junto ao poço de Jacó. No verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É como se Jesus dissesse, Marta, você está esperando um evento futuro, que você não sabe quando ocorrerá, mas quem vai viabilizar esse evento, quem vai trazer os mortos para a vida na ressurreição final, sou eu, está em meu poder dar a vida e tirar a vida. Por isso, Marta, você não precisa esperar a ressurreição no futuro, porque eu estou aqui e estou agora. Quão poderosas são essas palavras de Jesus. E ele termina perguntando, crês isto? Você acredita, Marta, que eu realmente tenho esse poder? Verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
que declaração poderosa Marta faz aqui também. Eu acredito que o Senhor é o Messias. Eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Veja aqui novamente esse elemento. Marta vai chamar Maria, que estava em casa, e ela fala em particular, ou seja, ela não anuncia publicamente a presença de Jesus. Por quê? No local do sepultamento, ali na casa da família enlutada, estavam os inimigos que queriam matar Jesus. Então, Marta, ela fala em secreto, em particular: o mestre chegou e te chama. 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Jesus está num local reservado, ele está fora da aldeia. 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Note a cena. Ela vem, se ajoelha perante Jesus, repete as mesmas palavras de Marta e juntamente com ela vem aqueles judeus, vem aquele público que estava lá na casa prestando ali o seu consolo para a família. E agora essa cena de Maria aos pés de Jesus é testemunhado não só pelos familiares e amigos, os familiares da família enlutada e os discípulos e amigos de Jesus. Agora essa cena também é testemunhada pelos inimigos de Jesus, pelos judeus que vieram de Jerusalém. Verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus partilha do sofrimento humano. E ao ver aquelas pessoas a quem ele amava, tão tristes, tão decepcionadas, a parte humana de Jesus se move e ele fica também comovido. Verso 34, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35, e Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque Lázaro, o seu amigo, tinha morrido? Não. Porque Jesus estava prestes a devolver a vida a ele. Jesus chora em primeiro lugar, porque contempla a tristeza daqueles a quem ele amava, a decepção em face da morte. E isso desperta em Jesus uma reflexão acerca do pecado, os efeitos do pecado. Mas Jesus chora também, em segundo lugar, porque sabe que muitos dos que estavam ali, presenciando a tristeza daquelas irmãs enlutadas, poucos dias depois, estariam tramando não apenas a sua própria morte, a morte de Jesus, mas também a morte de Lázaro, a quem eles veriam ser ressuscitado, para que o nome de Jesus fosse abafado, para que os seus milagres pudessem ser contidos e assim a sua fama não correr por todo o país, por toda a região e mais pessoas acreditassem que Jesus era o Cristo. Jesus chora pela dureza e impenitência do coração de tantos que estavam ali testemunhando aquela cena. 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Aqui, novamente, como em todos os capítulos que nós já estudamos, os judeus, e essa expressão é usada como os líderes religiosos, eles interpretam mal a Jesus, eles interpretam mal os milagres de Jesus, eles interpretam mal as palavras de Jesus e eles interpretam mal até mesmo o choro de Jesus. Jesus aqui não está chorando por Lázaro, porque Lázaro está prestes a ser ressuscitado. 37. Mas alguns objetaram. E aqui se mostra a presença dos inimigos de Jesus. Se ele está chorando, veja o verso 37. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Aqui nós temos um comentário, uma pergunta crítica dos inimigos de Jesus. E por essa pergunta, eles querem questionar o milagre da cura do cego e querem questionar também a messianidade e o poder de Jesus. Ora, se Jesus realmente abriu os olhos do cego, por que ele não veio e curou Lázaro? Será que ele não podia curar Lázaro? E se ele não podia curar Lázaro, será que ele realmente
fez um milagre abrindo os olhos do cego, ou foi tudo uma encenação, ou foi tudo um embuste? Todos esses questionamentos para deslegitimar Jesus estão embutidos nessa pergunta do verso 37. Verso 38 agora. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, ou seja, com fortes emoções, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então veja, o local do sepultamento não é um buraco na terra, como nós costumamos fazer hoje. Era um buraco cavado na rocha. Verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quando Jesus manda tirar a pedra do sepulcro, Marta entende que Jesus quer ver Lázaro pela última vez. É algo semelhante ao que acontece nos enterros de hoje, em que o caixão tem uma parte de vidro, uma parte de acrílico, e chega a certo momento da cerimônia, aquela parte é coberta por uma capa de madeira, e ali já não se pode ver mais o falecido. Marta entende que Jesus quer ver Lázaro pela última vez, como que se despedindo do seu corpo. E por isso ela tenta desencorajar Jesus, dizendo: Jesus, eu até sei que o Senhor quer ver ele pela última vez, mas já são 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus, ele permanece firme. A pedra deve ser tirada sob sua ordem. Verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aqui existe uma branda reprovação da parte de Jesus, mas expressa com muito carinho. É como se Jesus dissesse: Marta, você não acabou de confessar que eu sou Messias, você não acabou de confessar que eu sou filho de Deus. Onde está sua crença? Se você crer, você verá a glória de Deus. Verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Novamente essa ideia é repetida. Jesus procede da maneira como procedeu no caso de Lázaro, para que a sua glória fosse revelada aos outros. No início do capítulo, Jesus disse que se alegrava de não estar em Betânia quando Lázaro morreu por causa dos discípulos. E agora Jesus amplia, dizendo que o que aconteceria ali, o Pai atendendo o seu pedido, teria um efeito na multidão, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E eu fico pensando naquela multidão que estava ali ao redor. Amigos, opositores. O que eles esperaram, o que eles experienciaram, o que eles sentiram nesse momento, quando Jesus falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eu imagino um suspense no ar. Algumas pessoas pensaram: este homem é louco, ele está chamando um morto, o que vai acontecer agora? E o verso 44 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que fantástico! Jesus mostra que ele é o doador da vida, ele tem a vida em si mesmo. Jesus não possui vida derivada, Jesus não tem vida emprestada, ele próprio é a fonte da vida, por isso ele pode conceder a vida a quem quiser. E sabe por que esse milagre é tão importante? Por essa informação que nós lemos aqui no verso 39. Quando Jesus manda tirar a pedra e Marta diz assim: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Na literatura rabínica existe registrada uma crença dos teólogos judeus, segundo a qual, durante os 3 primeiros dias da morte, a alma ficava pairando e tentando novamente retornar ao corpo. Mas a partir do 4º dia, quando o corpo se desfigurava, a alma então já não o reconhecia e não tinha mais a pretensão de voltar ao corpo.
essa era uma crença rabínica. Agora, a Bíblia ensina isso? Não. A Bíblia não ensina que exista algo como alma no sentido de uma entidade descorporificada que existe à parte do corpo. Não, a Bíblia não ensina isso, já estudamos isso aqui várias vezes no canal. Porém, no período intertestamentário, um período de 400 anos, com a expansão da cultura grega, a cultura helenística, esse conceito de alma como uma entidade etérea acabou se disseminando até mesmo entre os judeus. E então essa crença de que a alma fica pairando sobre o corpo nos 3 primeiros dias, ela parece que ela foi introduzida, foi assimilada entre alguns judeus de maneira que disso resultou uma crença meio pagã, meio judaica. E por isso que é tão importante essa informação de que Lázaro já estava morto havia 4 dias. Parece que Jesus espera exatamente esse momento do 4º dia para novamente contrariar uma crença da época. Porque se Jesus efetuasse esse milagre no 2º dia ou no 3º dia, quem sabe? Alguns dos líderes religiosos, querendo diminuir Jesus, querendo retirar a sua legitimidade, querendo obscurecer a sua messianidade, poderiam dizer assim: não foi Jesus que ressuscitou o morto, foi a alma dele que estava pairando e tornou a entrar nele, não foi um milagre, foi uma ocorrência natural. E por isso então Jesus espera até o 4º dia, para que o seu milagre esteja acima de qualquer dúvida, para que o seu milagre esteja acima das objeções que essa crença popular pagã poderia originar. Então, no plano da salvação, existe um momento determinado para cada ato, para que a minha e a sua fé, como a das pessoas da época e mesmo aqueles que estarão no futuro, existe um momento específico que Deus designou para que a nossa fé pudesse ser fortalecida e para que nós tivéssemos evidências para crer e não motivos para duvidar. Voltando agora à leitura, Jesus termina ordenando: desatai-o e deixai-o ir, porque segundo o costume judaico, o morto era enrolado com faixas e lençóis. E como termina esse relato, verso 45: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Qual a aplicação moral que nós fazemos aqui? Um mesmo evento gerou 2 comportamentos diferentes. Parte dos presentes creu em Jesus como Messias, como enviado de Deus. Outra parte dos presentes correu até os fariseus para anunciar, para fofocar o que tinha acontecido. Não para exaltar o nome de Jesus, mas como que perguntando assim: e aí, líderes judeus, o que vocês vão fazer? Vão deixar esse Galileu inculto e letrado realizar feitos que fazem com que a multidão siga após ele e o prestígio social de vocês vá decaindo? Vocês vão permitir isso? E com base nesses versos, a lição aqui faz uma aplicação para nós. Eu vou ler aqui o 1º e o 2º parágrafo que aparecem aqui no estudo de quinta-feira e diz assim: a ressurreição de Lázaro revelou que Jesus era o doador da vida. O milagre, no entanto, gerou reações opostas. Enquanto algumas pessoas se alegraram e foram confirmadas na fé, outras foram contar o ocorrido aos fariseus. Acabamos de ler. Agora o 2º parágrafo. O relatório desencadeou uma reunião para decidir o que fazer com Jesus. Em vez de produzir fé, as ações de Jesus produziram preocupações naqueles que se opunham a ele. E agora o arremate. Assim, nenhum sinal seria suficiente, pois já tomaram uma decisão. O que precisam é de um novo coração e não de mais informações. Como essa leitura, essa interpretação, esse comentário é apropriado. O mesmo fato que infundiu fé em tantos fez com que outros tivessem uma reação oposta, de planejarem de modo mais concreto a morte de Jesus. E a lição fala aqui: isso nos mostra que aquilo de que realmente precisamos não é necessariamente de mais informação. Precisamos de transformação de coração. Esse era o caso dos líderes judaicos lá do 1º século.
e pode ser também o meu e o seu caso. De nada adiantará nós termos tantas informações sobre os aspectos geográficos aqui que nós vimos lá no início, informações sobre a literatura rabínica, informações sobre os textos difíceis da Bíblia, comentários do Espírito de profecia. De nada adiantará termos todas essas informações se o nosso coração estiver endurecido, se o nosso coração não estiver receptivo para receber Jesus como o nosso Salvador, mas além disso, também como nosso Senhor. Sabe, muitas pessoas, elas se perdem atrás de discussões teológicas, atrás de curiosidades sobre a Bíblia, como se isso fosse o objetivo da vida cristã. Não é. O objetivo da vida cristã é a renovação do coração, é a pureza da mente, é ser uma nova criatura. É disso que eu preciso, é disso que você precisa, mas à semelhança dos líderes judaicos, nós podemos estar perdidos na nossa busca espiritual e aquilo que nós queremos são discussões teológicas, são curiosidades bíblicas e nós nos perdemos nisso e esquecemos que o objetivo da vida é reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor e conformar a nossa vida ao que Ele ensina. Como está esse desafio na sua vida? Será que você sabe de pontos para os quais você precisa se adequar à sua vida, mas fica mascarando essa necessidade com outras discussões teológicas? Será que essa é a sua realidade? Se for, a história da ressurreição de Lázaro nos ensina. Apeguemo-nos às evidências que temos na palavra de Deus para reconhecer Jesus como o enviado de Deus, como Filho de Deus, como Cristo, como Messias e submetermos a nossa vida ao ensinamento dele. Não se demore a fazer isso, porque os líderes judaicos que se demoraram a reconhecer a messianidade de Jesus se perderam no caminho, porque o coração deles se tornou endurecido. O apelo de hoje é que nós oremos a Deus para que nos dê um coração sensível a reconhecer a sua vontade e implementá-la na prática, para nos conformar com tudo que Jesus ensinou e sermos como cordeiros, como ovelhas que vão seguindo o pastor por onde ele vá. Que você possa seguir o sumo pastor Jesus Cristo e conformar toda a sua vida aos ensinamentos e à mensagem dele. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estudar a Bíblia na sua companhia e nos vemos na semana que vem. Até lá.